Fala peregrino, fala peregrina, graça e paz de Cristo no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Marcos e hoje eu quero falar com você sobre a vida de Onésimo. O que Deus fez na vida de Onésimo. Você conhece Onésimo? Já ouviu falar dele? Olha só, a vida de Onésimo ela está narrada em uma das epístolas do apóstolo Paulo, onde ele escreve uma carta a Filemão. É um dos últimos livros da Bíblia. E aí você vai ver que é um livro bem curtinho, de apenas um capítulo com 25 versículos, mas ali tem uma história muito interessante que nós vamos falar um pouco sobre ela agora. Onésimo era um escravo, servo de Filemão, e que até então acredita-se que ele tenha feito alguma coisa não muito agradável para o seu senhor, e por conta disso ele fugiu. E aí Paulo encontra ele numa prisão, e aí Paulo anuncia o evangelho para ele, e Onésimo então tem a sua vida transformada por Deus. Ele passa então a ser um discípulo de Jesus. Acontece que ele era um escravo e de Filemão, e pela lei antiga somente o seu senhor poderia lhe dar a carta de alforria, poderia lhe dar a liberdade. E então Paulo, sabendo que o seu senhor era Filemão, e conhecendo Filemão, Paulo então escreve essa carta para ele, intercedendo pelo perdão e pela liberdade de Onésimo. É muito interessante porque essa carta ela começa com o apóstolo Paulo falando a Filemão, saudando ele e a igreja dele, e acredita-se que Filemão era um cooperador da igreja de Cristo na cidade de Colossos, e que a igreja funcionava na sua casa, e aí Paulo então fala para ele que Paulo conhece o coração dele, ouviu falar de suas obras, que Paulo ora por ele, e sabendo de toda a sua boa obra, Paulo então toma a liberdade de enviar essa carta para ele. É muito interessante então porque isso demonstra um pouco do caráter de Filemão, de ser um homem bom, um homem benevolente, um homem cristão temente a Deus, que cuidava não só da palavra como também dos santos de Deus. E aí é muito interessante porque Paulo então se manifesta com todo o seu coração, intercedendo por Onésimo, e em determinado momento chega até a dizer, a chamar Onésimo de seu filho. Isso é muito legal porque quando ele coloca na carta exatamente isso, ele está ali mostrando para Filemão que o que aconteceu na vida de Onésimo foi uma total transformação da parte de Deus. Onésimo, inclusive, ele até fala, pode ter sido considerado por você por algum momento inútil, mas agora eu tenho certeza que ele é extremamente útil a você como a mim. E Onésimo estava ajudando Paulo no projeto missionário de pregar pelas prisões. E Paulo tinha então interesse que ele ficasse por ali. Acontece que Paulo, sabendo que ele era um escravo, escreve essa carta para que ele pudesse ganhar a liberdade. E aí Paulo pede isso para Filemão. E é muito interessante que Paulo se coloca inclusive como intercessor, mas ele se coloca na condição de fiador. Ele diz, olha, se porventura Onésimo te causou algum prejuízo, coloca na minha conta, porque eu vou te ressarcir. E isso é muito interessante porque a gente não faz isso por qualquer pessoa. Realmente a gente só faz isso porque a gente tem segurança de que é uma pessoa boa e que foi transformada. Eu quero falar rapidamente para você aqui, porque assim a carta cita outras pessoas nas saudações iniciais e finais, mas eu quero me ater a esses três personagens. A gente já viu um pouco sobre Filemão, acredita-se que Filemão era uma pessoa de posses, tinha uma casa confortável, tanto é que Paulo depois no final da carta pede até para que ele prepare pousada para ele, porque ele pretende voltar e passar por lá. Mas acima de tudo era uma pessoa que tinha um bom coração. Paulo, eu não quero falar muito sobre a biografia de Paulo, porque o vídeo aqui, não quero que o vídeo seja muito longo, mas eu quero destacar para você algumas coisas espirituais, alguns aspectos de crescimento espiritual no comportamento de Paulo diante desse cenário. Primeira coisa que Paulo demonstra que ele não tem interesse nenhum por pessoas afortunadas, porque assim, o que Onésimo teria para oferecer para ele? Era um escravo, era uma pessoa que não tinha nada. E aí ele vai lá e coloca o seu coração, ele intercede pela vida daquele rapaz, pela liberdade daquele rapaz, porque ele estava vendo o resultado, os frutos do Espírito na vida dele depois da transformação que ele sofreu. Outra coisa interessante que eu quero pontuar do ponto de vista de Paulo, o cumprimento às leis. Paulo poderia simplesmente fechar os olhos, o cara já estava longe do seu Senhor mesmo, faz aqui a tua parte, mas não. Volta para o teu Senhor, porque tu é um escravo, e eu vou mandar essa carta para ele,
para que ele te libere, para que você possa voltar. E é interessante que Paulo, até num determinado momento, ele percebe que ele corria o risco de que Filemão, ao reencontrar o seu servo, o Onésimo, ele não quisesse nem liberar o cara para voltar, que ele poderia ficar lá de repente para sempre. Porque até Paulo cita, olha, você vai ver que ele não é só um escravo teu, agora ele é um irmão teu, agora ele é um amigo pessoal. Então, é muito interessante ver isso daí do ponto de vista de Paulo. E outra coisa que eu quero pontuar, Paulo também, quando ele se posiciona de que ele vai ressarcir possíveis danos causados por Onésimo, ele está simplesmente dizendo, olha, não quero que você tenha prejuízo, não é porque você é meu irmão que eu vou usufruir desse benefício e vou te causar algum dano. Não, pelo contrário, o que é justo, o que é certo é certo. Eu vou te ressarcir. Se ele te causou algum dano, põe na minha conta. Põe na minha conta que eu vou te ressarcir. Mas eu cheguei agora onde eu queria chegar. Eu quero falar agora para você sobre o Onésimo. Ei, presta atenção. O cara era um escravo, fugindo do seu senhor. A Bíblia fala que ele inclusive foi considerado inútil. E de repente a gente vê dois grandes homens de Deus, indiretamente ali, interessados na vida dele. Paulo tinha uma paixão ali, um carinho muito grande por ele, que queria que ele ficasse lá do lado dele. A gente só faz isso realmente com quem a gente sabe que foi transformado. Onésimo teve a vida dele transformada por Jesus. Era uma pessoa que saiu da inutilidade por uma disputada utilidade. E o nosso Deus, ele pode fazer isso com qualquer um de nós. Se você está aí assistindo esse vídeo e você quer ter a sua vida transformada por Jesus, você não precisa esperar a igreja reabrir por conta da pandemia. Você pode fazer isso agora. É só você dobrar os teus joelhos e entregar a sua vida a Jesus. E pedir para que Ele fale, Senhor, transforma a minha vida, o meu coração, o meu caráter, como Tu fez com a vida de Onésimo. Eu não quero mais me sentir inútil, mas pelo contrário, eu quero passar para a utilidade ao reino de Deus. Não espere para amanhã. Pare de viver uma vida de futilidade, uma vida de inutilidade, uma vida que não vai te levar a lugar nenhum. E escolha seguir o caminho de uma vida útil, de alguém que pode crescer ao lado e junto com Cristo no seu coração. Que Deus abençoe sua vida. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele. Encaminha para alguma pessoa que você acredita que possa estar precisando ouvir. Deixe aí o seu like. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Lá nós temos outros vídeos que podem também te abençoar. Forte abraço. Fique com Deus. Que Deus abençoe você.